A Polícia Federal questiona a origem de uma denúncia anônima que acabou guiando as investigações do caso Marielle Franco para os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz. Existe uma suspeita de que uma denúncia tenha sido fabricada para desviar a atenção dos verdadeiros culpados em um contexto onde a Polícia Civil acabou perdendo o controle das investigações. A PF também critica a gestão das evidências pela Polícia Civil, apontando possíveis falhas na análise dos vídeos que atrasaram a identificação dos envolvidos no assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Vou começar essa com o Roberto Mota, que há tantos anos vem acompanhando esse caso Marielle. Mota, possibilidade da denúncia anônima que acabou culminando com a prisão dos ex-PMs ter sido fabricada. Reviravoltas podem acontecer a partir dessa informação, dessa suspeita? Caniato, eu estava com a esperança que você fosse chamar o delegado Palumbo primeiro, porque eu ia me aproveitar da resposta dele. Essa é uma história que fica cada vez mais enrolada, e eu confesso que tenho dificuldade de acompanhar e entender. Porque, de acordo com essa nova argumentação, a denúncia anônima teria sido fabricada para retirar o foco dos mandantes do crime, não é isso? Mas, de qualquer jeito, parece que a denúncia anônima realmente levou aos executores do crime. E aí eu não entendo, por quê? Uma vez presos os executores do crime, seria de se esperar que mais cedo ou mais tarde os mandantes fossem descobertos. Então eu não sei que estratégia de disfarce é essa, né? Não entendi, confesso. Vamos trazer o profissional então, Mota. Delegado Palumbo, suas reflexões acerca dessa notícia. Eu não duvido que isso tenha acontecido, não, porque a polícia, lamentavelmente, ela deveria ser de Estado, mas ela é de governo. Porque há ingerência política de governadores nas polícias, civil, militar, penal, científica. Em São Paulo, no passado muito recente, era muito comum quando um delegado investigava um vereador, um prefeito, esse inquérito era avocado para a seccional, para uma diretoria, e ali conduziam-se as investigações de acordo com os interesses de quem é o chefe maior da instituição, que é o governador. A polícia, ela tem que ter um delegado geral, um comandante geral da Polícia Militar, eleito em lista tríplice. Sobe essa lista para o governador e ele escolhe um com mandato, porque senão a gente vai ter ingerência política. Esse delegado, ele trabalhava no departamento de homicídio, salvo engano. Depois ele foi promovido a delegado geral. Quem vocês acham que promoveu ele a delegado geral? Obviamente, foram políticos. É muito comum, inclusive aqui no estado de São Paulo, deputados estaduais, federais, ficarem no pé do secretário e do governador querendo fazer ingerência política, colocando um seccional, colocando um diretor, colocando um comandante de companhia, um comandante de batalhão. É comum isso é uma vergonha, não deveria acontecer. O secretário ele tem que ter livre escolha dos seus integrantes, seus componentes, o governador, a mesma coisa. E isso que aconteceu no Rio de Janeiro é uma vergonha. E se ele realmente tiver culpa, esse delegado, sendo delegado ou não, eu desejo para ele que ele seja punido e preso. Você, Cristiano Beraldo, caso Marielle e o emaranhado de perguntas sem respostas e agora suspeitas que recaem sobre a denúncia que acabou levando à prisão de Rony Lessa, Beraldo. Eu queria, inclusive, trazer a experiência do delegado Palumbo aqui para a nossa audiência, para nós mesmos, podemos refletir melhor sobre o que aconteceu. Porque parece que alguém muito habilidoso, muito poderoso, conseguiu impedir uma investigação que passou pela mão de não sei quantos delegados diferentes, que teve envolvimento do Ministério Público, teve atenção nacional, porque foi um caso de repercussão nacional. Houve uma tentativa de federalizar essa investigação em 2019, não foi aceita pela própria família, e aí, de repente, não mais do que de repente, esse caso chega às mãos do governo federal, da Polícia Federal, e ele é solucionado assim numa rapidez impressionante. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessa maravilha que as mesmas pessoas que não conseguem recapturar 2 fugitivos de um presídio de segurança máxima são os que conseguem desvendar um caso que ficou 6 anos aí passando pela mão de diversos promotores, diversos delegados, sem uma solução.
Agora, o Mota tem uma informação adicional em relação ao caso Marielle. O Estado estava sob intervenção naquela ocasião, não estava, Mota? Exato, o Estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal na área de segurança pública. E eu faço minhas as palavras do Cristiano Beraldo. Eu convido todo mundo a fazer uma reflexão. Esse provavelmente se não for o crime, é um dos crimes de maior repercussão na história brasileira. Ele foi adotado como bandeira por toda a esquerda. Durante muito tempo não se falava, ainda hoje, né? Eu acho que não existe nenhum outro crime com maior repercussão do que esse. E só agora se chega ao final dessas investigações e assim mesmo numa história que eu não sou policial, então estou dando a minha opinião aqui de leigo, né, de alguém que tenta acompanhar o que está acontecendo. É uma história que fica cada vez mais enrolada e é uma história que envolve pessoas públicas. Esses últimos nomes que foram envolvidos nessa história não são Zé Ninguéms, são pessoas com uma longa história na política, provavelmente com a sua situação toda totalmente conhecida, e com a quantidade de investigações que são feitas nesse país, de órgãos de informação, de levantamento, de inquérito, disso e daquilo, só agora foi se descobrir isso. Então, eu divido com o Cristiano Beraldo o meu espanto. Pois é, investigações concluídas, mas com algumas pontas soltas, algumas suspeitas ainda. Você, Zé Maria? Pois é, gente poderosa lá. Um dos envolvidos era delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, comandante da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não era qualquer pessoa, não. E a polícia toda envolvida, mostrando, inclusive, que havia delegacia que cobrava para encobrir, para dificultar, segurava imagens, sabendo que as câmeras, em um mês, elas renovam as imagens, e assim por diante, né? E prometeram aos executores essa impunidade que acabou não acontecendo. A rapidez com que aconteceu foi a federalização. Entrou a Polícia Federal. Se não fosse a Polícia Federal, é claro que não ia chegar aos mandantes. O crime foi desvendado lá atrás com riqueza de detalhes. A polícia agiu muito bem, veio em detalhes. Fiquei impressionado com a demonstração de capacidade de investigação da polícia quando quer investigar no Rio de Janeiro, né? E agora a novidade é a federalização. E entrou a Polícia Federal, a delação premiada e tudo foi descoberto. E aí restam agora as consequências que eu quero falar um pouquinho aqui. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, propôs refundar as polícias para atacar o crime organizado que nós combatemos todos os dias aqui nos Pingos nos Is. E ele não explicou exatamente. Eu fui atrás de conversas com parlamentares, como o delegado Palumbo, que trabalham na área de segurança pública, né, na Câmara dos Deputados, na comissão. O Coronel Meira, que é um deputado bem atuante, ele foi consultar e conversar com representantes de policiais. A polícia gostou da ideia de repensar a polícia. Não refundar, mas repensar. Primeiro, valorizar um piso nacional para o policial, para ele ser bem pago, valorização, segurança jurídica e novas propostas com tecnologia para as polícias. E eles vêm com certa desconfiança a história de refundar as polícias, né? E outro ponto que coincide com o que diz o delegado Palumbo, que é o posicionamento e o papel dos governadores. Comandante em chefe da polícia, o governador vai continuar assim. Forças auxiliares, as militares das Forças Armadas, continuar assim. Agora, limitar o papel político nas polícias é um dos pontos a serem avaliados nesta repensar a Polícia Federal, e eles não aceitam o refundar. Não é preciso refundar. Eu vou passar então para o delegado Palumbo trazer a sua reflexão e opinião sobre essa teoria e defesa de muitos, refundar a polícia. Seria necessário isso, delegado? Eu acredito que precisa ter um consenso dos governadores de investir na polícia judiciária, que é a polícia civil que faz as investigações. As polícias de todos os estados civis estão capengando, falidas, mal pagas. Por quê? Porque é muito mais proveitoso para o governador colocar uma viatura, 10 viaturas na rua, num bairro, onde a população vê aquela viatura e se sente segura, mas depois, quando é roubada,
as delegacias estão fechadas, como acontece aqui no estado de São Paulo, por falta de efetivo. E a culpa não é do atual governador. Isso aí foi um sucateamento de décadas. Ele está tentando remanejar, colocando outros policiais, abertura de concurso público. Mas o que você tem que dar como policial, que pouca gente fala, você quer dar dignidade a uma profissão, comece pelo salário. Você não pode transferir um delegado porque você não gosta dele. O delegado não tem aquela prerrogativa, a inamovibilidade. Basta não ser amigo de um diretor que ele simplesmente te tira daquela função. E você pode ser o mais competente de todos. Então a polícia, as polícias civis, ela é administrada amigos dos amigos e não por meritocracia. É o que torna o trabalho muito dificultoso. Quanto à Polícia Federal ter descoberto, eu posso garantir para vocês que a polícia, quando ela se dedica, quando ela tem recurso, quando ela tem efetivo, ela chega aos autores do crime. O crime deixa rastro. Não existe crime perfeito. E ali, naquele caso, deixou vários rastros. Então, eu acredito sim no trabalho da Polícia Federal, acredito que ela tenha sido competente neste caso em específico e reforço mais uma vez, enquanto os governadores deixarem as polícias civis científicas, as polícias científicas, que são aquelas que realizam as perícias, exames de DNA, elas estão num estado de falência. E é muito difícil você ter governadores que investam nessas polícias. Por quê? Porque elas não trabalham de farda, elas não trabalham caracterizadas, as viaturas têm que ser descaracterizadas, eles trabalham com investigação e isso torna o trabalho mais fácil, mas quando você não tem gente, é quase impossível você trabalhar. Programa Os Pingos nos Is, os desdobramentos do caso Marielle Franco, rapidamente para fechar essa pauta, Mota. Olha, refundar a polícia, eu sugiro refundar o sistema de justiça criminal inteiro. Polícia, justiça e o sistema penitenciário. Vamos parar de tratar traficante como pobre coitado. Meus amigos, vamos parar de chamar assassino de criança de reeducando. Que tal a gente começar por aí? Vamos parar de soltar criminosos perigosos, um tornozeleira, um brinquedinho, e depois coloca a polícia de babá para ficar na rua, vendo se o reeducando já voltou para casa, se está num bar. Vamos refundar o nosso sistema de justiça criminal inteiro. Vamos falar sério.